Uma doença silenciosa. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Câncer, entre 2014 e 2015 seriam registrados cerca de 69 mil novos casos. Conscientizar os homens sobre a gravidade da doença e fazer com que eles percam o preconceito em relação ao exame de toque. Ajudar a população masculina a descobrir o câncer ainda em fase onde há cura. Esses são os objetivos da campanha Novembro Azul. O projeto foi criado em uma parceria do Instituto Lado a Lado pela Vida e da Sociedade Brasileira de Urologia e já faz parte do calendário nacional de prevenção no Brasil. Lidar com o preconceito aos exames preventivos ainda é um grande obstáculo. É um desconforto, né? Acho que tem, o pessoal fala negócio de dedo e tal, eu não gosto muito desse trem, não. Eu tenho que fazer, né? Mas não fiz ainda não. O senhor não fez porque tem medo, algum preconceito, assim? Não sei, eu não fiz. Com dificuldade, eu fiz porque eu estava com os outros problemas de saúde e a médica exigiu. Caso contrário, eu ia dar um tempo. E por que o senhor não queria fazer? É meio constrangedor, né? Luiz Carlos deixou o preconceito de lado e desde os 45 anos faz o exame de toque. Em uma das consultas, a notícia: o advogado tinha câncer de próstata. Diante do quadro, 3 possibilidades de tratamento. Na época ele me passou 3 opções. Seria a primeira, medicamentoso, que eu estaria tomando medicamento o resto da vida. Seria radioterapia e o mais radical que seria a cirurgia. Eu optei pela cirurgia. Por que você optou pela cirurgia? É porque eu ficaria livre, né? Eu optei pela cirurgia exatamente para ficar livre. Em 2010, Walter também teve um diagnóstico positivo para o câncer no órgão. Ele também optou pela cirurgia radical como tratamento para a doença. O militar aposentado concorda que o número alto de casos desse tipo de câncer se dá, na maioria, pelo preconceito. Não vou fazer exame, porque não aceito, vamos fazer toque. Porque aí começa aquele preconceito bobo. Olha que ele assusta, bexiga já está infectada, fígado já está infectado, aí já não tem mais jeito. O câncer de próstata não dá sinais. Quando os sintomas aparecem, a doença já está em um estágio avançado. Quanto mais cedo descoberto, maiores são as chances de cura. Mesmo após a cirurgia, Luiz e Walter devem redobrar a atenção em relação à saúde. Os dois deixam um recado para aqueles que acham que a prevenção fere a masculinidade. Eu acho que os homens têm que ter mais cuidado com isso, ir ao médico, fazer os exames periodicamente, porque realmente ainda existe esse preconceito ainda no homem com relação ao exame. E aquele que quiser preservar um pouco mais a sua vida tem que fazer o controle, né? Os homens, os machão, que esse negócio de toque, o cara ficar com receio de ir ao médico, porque não aceita o toque, porque não aceita isso é bobagem. É preferível ele ir, fazer os exames e viver como eu estou vivendo. Levando uma vida sadia, tranquila, sem problema nenhum. Você viu aí, ó, Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Se a gente pode aplicar, pode ser aí agora nesse caso aí, onde nós vimos pessoas que se previnem sobre o câncer de próstata. Então, para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o oncologista Dr. André Murat, que está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Então, eu quero convidar você, mulher, exatamente, chama lá seu marido, grava aí, coloca o seu celular assim gravando essa entrevista aí agora, passa para o WhatsApp dele, já prepara aí para você fazer a sua pergunta. Tem pergunta aí? Pode mandar para a gente, 984029756, aqui no nosso WhatsApp. Dr. André está aqui para responder as nossas perguntas. E você, homem, larga a mão de ser frouxo só. É hora de ir ali pro médico, faça que nem o Bruno Rick Martin. Bruno Rick Martin tem 25 anos de idade, todo ano já vai ao proctologista já para evitar o negócio. Então, nós temos que combater aí o câncer de próstata e para isso eu cumprimento o nosso convidado muito especial, Dr. André. Obrigado, Sérgio.
bem-vindo ao nosso De Tudo Um Pouco e vamos saudar Novembro Azul, né? Sim, eu acho que é um mês importantíssimo porque chama à realidade os homens, né? Existe uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, Serginho, mostrando que dos entrevistados, dos homens adultos entrevistados, 51%, ou seja, a metade, nunca tinha ido ao médico, não é nem ao urologista, ao médico. Então não é rotina dos homens brasileiros frequentar consultórios médicos, né? Ao contrário das mulheres, que muito cedo já vão ao ginecologista e o próprio ginecologista encaminha para outros colegas. Então as mulheres, nesse aspecto, elas estão ganhando de balaiada dos homens, né? Se a gente puder falar assim, aquilo que mais contribui com essas estatísticas aí, então, doutor, que a gente viu, é o segundo câncer aí que mais mata, é o 68 mil casos que serão diagnosticados. Esse aumento expressivo, ele se baseia exatamente ainda no preconceito? Olha, na realidade, o aumento da incidência ela se dá por dois motivos, ou por três. Primeiro, porque o diagnóstico hoje é feito com mais facilidade. Antigamente era complicado até fazer uma biópsia de próstata. Hoje a gente faz a biópsia guiada por ultrassom, é um exame relativamente simples. Então a incidência aumentou porque o diagnóstico ficou mais fácil de ser feito. Segundo, porque os homens estão vivendo mais, porque eles estão morrendo menos de outras causas. E como o câncer de próstata é um câncer da velhice em geral, acaba aparecendo mais. E terceiro, pelos maus hábitos de vida. Então nós sabemos que o câncer de próstata ele pode ser provocado principalmente pela má alimentação, uma alimentação rica em gordura animal, proteína animal, alimentos excessivamente, proteína animal excessivamente conservada, uma alimentação muito calórica, muito industrializada e, ao contrário, com poucos alimentos que podem proteger. Então nós sabemos que tem alimentos que causam câncer de próstata e alimentos que protegem. Os alimentos que protegem são basicamente vegetais, verduras, legumes, frutas, né? E também os grãos, né? Por exemplo, a incidência de câncer de próstata, Serginho, na China, nos homens chineses é baixíssima. Por quê? Presume-se que seja pela boa alimentação que os chineses têm, aquela alimentação muito rica em legumes, né? Outros fatores, a obesidade, as pessoas estão ficando cada vez mais obesas, nós já temos aí 60% da população adulta com sobrepeso no Brasil. A obesidade é um fator e os outros fatores nós não conseguimos corrigir. A raça negra, os homens de raça negra, eles têm mais predisposição e normalmente o câncer é mais agressivo. Então a gente tem um cuidado especial com a raça negra. E as causas genéticas. Existem mutações, genes que nós já conhecemos hoje, que provocam câncer de próstata em vários casos na família. E geralmente abaixo dos 55 anos ou dos 60 anos. Então esses são os fatores genéticos e ambientais. Agora, doutor, para a gente esclarecer aí para o homem, porque tem homem que a gente precisa até desenhar a coisa, né? Então como que a gente pode fazer para prevenir o câncer de próstata? Para prevenir, bons hábitos de vida, alimentação saudável, combate à obesidade, prestar muita atenção no peso, manter-se no peso ideal, né? E exercício físico. Hoje nós sabemos que os exercícios físicos eles combatem vários tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata, né? Então isso é a prevenção. Agora, os exames de rastreamento, os principais são o toque retal e a dosagem de sanguínea do PSA, do antígeno prostático específico, eles são para diagnóstico precoce, eles não são exatamente preventivos. Eles detectam a doença numa fase em que nós conseguimos curar com bastante facilidade. O toque retal, Serginho, eu costumo dizer para os meus alunos que faz parte do exame físico. Teoricamente, todo médico generalista deveria fazer o toque retal. Por quê? Porque o toque retal ele não avalia só a próstata, também a próstata, mas ele avalia a borda anal, ele avalia reto, né? Em mulheres ele consegue avaliar até basicamente o útero, né? A parte posterior do útero. Então o toque retal ele precisa ser mais utilizado, inclusive pela classe médica. E os homens precisam perder o preconceito. Os homens hoje ainda acham que fazer toque retal vai diminuir a masculinidade. Então isso é um falso machismo. Os homens devem entender que aquilo é saudável, aquilo é para evitar que a doença seja detectada em uma fase mais avançada e que aquilo faz parte do exame de rotina, como o exame ginecológico é feito nas mulheres. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.